Seguimos. A prostituta que mencionamos anteriormente, no vídeo anterior, nos relatou que sua busca por negros remontava ao dia em que lhe foi contada a seguinte história. Uma mulher, na noite em que dormiu com um negro, perdeu a razão, permaneceu louca por 2 anos, mas depois de curada, recusava-se a dormir com qualquer outro homem. Ela não sabia o que havia enlouquecido aquela mulher. Enfurecida, porém, tentava reproduzir a situação. Encontrar esse segredo que comungava. Enfurecida, porém, tentava reproduzir a situação. Encontrar esse segredo que comungava do inefável. É precioso entender que o que ela desejava era uma ruptura, uma dissolução de si mesma no plano sexual. Cada experiência que tentava com um negro consolidava seus limites. Aquele delírio orgástico a eludia. Ela não conseguia vivenciar, então se vingava entregando-se à especulação. Gente, é mesmo. A respeito disso, vale mencionar um fato. Uma branca que dormiu com um negro tem dificuldade em aceitar um amante branco. Pelo menos é uma crença que encontramos principalmente entre os homens. Quem saberá dizer o que eles dão a elas? Com efeito, quem saberá dizer? Não eles, de certo. Eles, entre aspas. Em relação a isso, não podemos deixar de mencionar esta observação de Ettenbly. René Ettenbly. Sei lá como é que fala o sobrenome do René. Vou ler o trecho do René aqui. O ciúme racial incita os crimes de racismo. Para muitos homens brancos, o negro é justamente uma espada maravilhosa pela qual, transfixadas, suas mulheres seriam transfiguradas para sempre. Meus serviços de estatística não me apresentaram nenhum documento a respeito disso. No entanto, conheci negros. Também brancas que conheceram negros. E, por fim, negras que conheceram brancos. Recolhi confidências suficientes para lamentar que o Sr. Cournot tenha usado o seu talento para reavivar uma fábula na qual o branco sempre conseguirá encontrar um capcioso argumento, inconfessável, duvidoso e duplamente eficaz, portanto. Segue Fanon. Uma tarefa colossal, o inventário do real. Acumulamos fatos, comentamos sobre eles, mas a cada linha escrita, a cada frase enunciada, teremos uma impressão de incompletude, acusando Sartre. Gabriel Debussy escreveu: essa antologia, que coloca em pé de igualdade antilhanos, guionenses, senegaleses e malgaxes, cria uma lamentável confusão. Ao apresentar dessa forma o problema cultural dos países ultramarinos, desloca-o da realidade histórica e social de cada país, das características nacionais e das diferentes condições impostas a cada um deles pela exploração e pela opressão imperialista. Então, quando Sartre escreve: o negro, pelo mero mergulho na sua memória de ex-escravo, afirma que a dor é o quinhão que cabe aos homens e que nem por isso é menos imerecida. Será que se dá conta do sentido que essa frase pode ter para uma ova, um mouro, um tarbi, um piu ou um bantu do Congo ou da Costa do Marfim? Segue o Dr. Fanon.
Essa objeção é válida. Ela também nos atinge. Inicialmente, queríamos nos limitar às Antilhas, mas, custe o que custar, a dialética remota o controle. É isso mesmo. Mas, custe o que custar, a dialética remota o controle da situação. E assim fomos obrigados a ver que o antilhano é, antes de tudo, um negro. Contudo, não poderíamos esquecer que existem negros de nacionalidade belga, francesa, inglesa. Existem repúblicas negras. Como almejar a captura de uma essência quando esses fatos nos interpelam? A verdade é que a raça negra se dispersou, já não possui unidade. Durante a invasão da Etiópia pelas forças do Dussi, iniciou-se um movimento de solidariedade entre as pessoas de cor. Mas, se dos Estados Unidos 1 ou 2 aviões foram enviados aos agredidos, nenhum negro chegou a se mobilizar efetivamente. O negro tem uma pátria, ocupa o seu lugar em uma união ou em uma Commonwealth. Qualquer descrição deve estar situada no plano do fenômeno, mas também nesse registro somos remetidos a perspectivas infinitas. Existe ambiguidade na situação universal do negro, que se resolve, porém, na sua existência concreta. É por esse caminho que, de certo modo, ele se reencontra com o judeu, contra os obstáculos arrolados anteriormente. Apelaremos para uma evidência. Aonde quer que vá, um negro continua sendo um negro. Agora eu li essa frase e me lembrei da polêmica da Kel lá, né, da psicanalista. É interessante, né? Porque a filha do a neta do eugenista falando que tem que ser todo mundo igual, que tem que ser uma pessoa só, né? Não é bem nessas palavras, mas foi mais ou menos isso que ela quis dizer. Que somos uma unidade, né? Quando nós, brancos, separamos os negros. Nós, brancos. Não foram eles. Momento indignação. Em alguns países, o negro penetrou a cultura. Como já sugerimos, deve-se conferir a máxima importância à forma como as crianças brancas entram em contato com a realidade do negro. Nos Estados Unidos, por exemplo, o jovem branco, mesmo que não viva no Sul, onde tem a oportunidade de ver negros na vida real, reconhece-os por intermédio do mito do tio Remus. Na França, poderíamos evocar a cabana do pai Tomás. O filho de Miss Sally e Mars John escuta, com uma mistura de espanto e admiração, as histórias de Brer Rabbit. Bernard Wolfe considera essa ambivalência do branco o tema dominante da psicologia branca americana. Ele chega ao ponto de mostrar, com base na biografia de Harris, Joe Chandler Harris, que a admiração correspondente a certa identificação do branco com o negro. Sabemos o que está em questão nessas histórias. Compadre Coelho, Brer Rabbit, envolve-se em conflitos com quase todos os outros animais da criação. E, naturalmente, sempre é o vencedor. Essas histórias pertencem à tradição oral dos negros das plantações. Por isso foi tão facilmente reconhecido o negro por baixo do disfarce extraordinariamente irônico e matreiro do coelho. Os brancos, para se proteger de seu masoquismo inconsciente, que os queria extasiados com as proezas do coelho,
negro, tentaram remover dessas histórias seu potencial agressivo. Foi assim que chegaram ao ponto de dizer a si mesmos que o negro faz os animais agirem, abre aspas, como uma ordem inferior da inteligência humana, uma ordem que o próprio negro consegue compreender, fecha aspas. O negro se sente naturalmente, abre aspas, em contato mais próximo com os animais inferiores do que com o homem branco, que é tão superior a ele em todos os aspectos. Fecha aspas. Outros argumentaram, nem mais nem menos, que essas histórias não eram respostas à condição impostas aos negros nos Estados Unidos, mas meros remanescentes africanos. Woolf nos oferece a chave para essas interpretações. Aí, uma citação do Woolf. Obviamente, o compadre coelho é um animal porque o negro deve ser um animal. O coelho é um forasteiro, porque o negro deve ser marcado como forasteiro até nos cromossomos. Desde o início da escravidão, sua culpa democrata e cristã pela condição de proprietário de escravos levou o sulista a definir o negro como uma besta, um africano inalterável, cujo caráter havia sido fixado no protoplasma por genes africanos entre aspas. Se o negro se viu condenado no limbo humano, não foi por obra dos Estados Unidos, e sim da inferioridade constitutiva dos seus ancestrais da selva. Não, nós somos uma unidade só. Parafraseando um ignóbil deputado, unidade só meus ovos. Meus ovos que eu nem tenho, né? Segue Dr. Fanon. Assim, o sulista se recusava a ver nessas histórias a agressividade que lhes infundiu o negro. Mas, para Woolf, Harris, o compilador, era um psicopata. E aí, um trecho do livro do Woolf, falando do Harris. Ele era particularmente adequado para o trabalho, pois era cheio de obsessões raciais patológicas, muito além daquelas que devastam o Sul e, em menor grau, toda a América branca. De fato, para Harris, como para muitos outros brancos americanos, o negro parecia ser, em todos os aspectos, um negativo do seu próprio eu inquieto. Folgazão, sociável, oralmente expressivo, musculosamente descontraído, nunca entediado ou passivo, descaradamente exibicionista, livre de autocomiseração, mesmo em situação de dor concentrada, emocionalmente fluido. Segue os escritos do Dr. Fanon. Mas Harris sempre teve a sensação de ser limitado por uma deficiência. Por isso, Woolf vê nele um homem frustrado, mas não de acordo com o esquema clássico. É em sua essência que reside a impossibilidade de viver de maneira natural, entre aspas, do negro. Isso não lhe foi proibido. Isso lhe é impossível. Não proibido, mas irrealizável. E é porque o branco se sente frustrado pelo negro que ele também o frustrará, envolvendo-o em proibições de todo tipo. E, mais uma vez, o branco é presa do seu inconsciente. Ouçamos Woolf novamente.
As histórias de Remus são um monumento à ambivalência do Sul. Harris, o arquétipo sulista, buscava o amor do negro e fingiu tê-lo recebido. O Green de Remus. E aí o Green de Remus tem uma nota de rodapé explicativa. O personagem Tio Remus é uma criação do Harris. A figura desse velho, escravo, açucarado e melancólico, com seu eterno gin, é uma das imagens mais típicas do negro americano. Mas ele, seguindo, né, o texto do Wolff. Mas ele buscava também o ódio do negro, o compadre coelho. E deleitou-se nele em uma orgia inconsciente de masoquismo, castigando a si mesmo, possivelmente por não ser o negro. O negro estereotipado, o doador incansável. Não é possível que o sul branco, e talvez a maior parte da América branca, haja muitas vezes dessa mesma forma em suas relações com o negro? Escreve Dr. Fanon. Há uma busca pelo negro. Clamam pelo negro. Não podem ficar sem o negro. Exigem-no, mas o querem temperado de determinada maneira. Infelizmente, o negro desmantela o sistema e viola os tratados. Será que o branco se insurgirá? Não. Ele se arranja com isso. Esse fato, diz Wolff, explica por que muitos livros que tratam de questões raciais são best-sellers. Ele sugere, numa nota de rodapé, ver também inúmeros filmes negros da última década. Os produtores, porém, são todos brancos. Com certeza, daí tem um trecho de uma citação que o Fanon faz. Com certeza, ninguém é obrigado a consumir histórias de negros fazendo amor com brancas. De brancos descobrindo que são negros. De brancos estrangulados por negros. Podemos embalar e exibir em grande escala o green do negro na nossa cultura popular como um manto para esse masoquismo. A carícia adocica o ataque. E, como mostra Tio Remus, o jogo das raças, nesse caso, é em grande medida inconsciente. Quando é excitado pelo conteúdo sutil do green estereotipado, o branco não se torna mais consciente do próprio masoquismo do que o negro em relação ao próprio sadismo quando converte o estereótipo em bordão cultural. Talvez até menos. Então, escreve Fanon. Nos Estados Unidos, como podemos ver, o negro cria histórias nas quais lhe é impossibilitado exercer sua agressividade. O inconsciente do branco justifica e aprecia essa agressividade, infletindo-a para si mesmo e reproduzindo assim o esquema clássico do masoquismo. E aí tem uma nota de rodapé explicando. É comum nos Estados Unidos ouvir dizer, quando se reivindica a emancipação dos negros, eles estão apenas esperando essa oportunidade para se atirarem sobre nossas mulheres. Como o branco se comporta de forma insultante em relação ao negro, ele se dá conta de que, no lugar do negro, não teria nenhuma piedade de seus opressores. Não surpreende, portanto, vê-lo identificar-se com o negro. Orquestras brancas de rock, cantores de blues, de spirituals, escritores brancos compondo romances em que o herói negro elabora suas queixas, brancos se lambuzando de preto. Segue Dr. Fanon. Podemos agora estipular um marco
Para a maioria dos brancos, o negro representa um instinto sexual não educado. O negro encarna a potência genital acima da moral e das proibições. As brancas, por sua vez, por obra de uma autêntica indução, vislumbram regularmente o negro junto à porta impalpável que se abre para o reino dos sabás, das bacanais, das sensações sexuais alucinantes. Mostramos que a realidade infirma todas essas crenças, mas isso se insere no plano do imaginário, ao menos no de uma paralógica. O branco que atribui ao negro uma influência... tô com dor nas costas já de ficar lendo. Uma influência maléfica regride no plano intelectual, porquanto mostramos que ele percebia como uma idade mental de 8 anos, revistas ilustradas. Não haverá concomitantemente regressão e fixação em fases pré-genitais da evolução sexual? Autocastração? Abre parênteses. O negro é apanhado por um membro ultrajante. Fecha parênteses. Passividade explicada pelo reconhecimento da superioridade do negro em termos de virilidade sexual. Nota-se o volume de questões que seria interessante levantar. Há homens, por exemplo, que vão a masmorras, entre aspas, para serem açoitados por negros. Homossexuais passivos que exigem parceiros negros. Outra solução seria a seguinte: de início, há agressividade sádica em relação ao negro. Depois, complexo de culpa decorrente da sanção que a cultura democrática do país em questão impõe a esse comportamento. Essa agressividade é então suportada pelo negro, daí o masoquismo. Mas haverão de nos dizer, seu esquema é enganoso. Não se encontram nele os elementos do masoquismo clássico. De fato, é possível que essa situação não seja clássica. Em todo caso, é a única maneira de explicar o comportamento masoquista do branco. De um ponto de vista heurístico, sem pretender que seja a realidade, gostaríamos de propor uma explicação da fantasia. Um negro me estupra. Desde os estudos de Hélène Deutsch, isso é alemão, gente, e de Marie Bonaparte, tendo ambas retomado, não, é inglês mesmo, Hélène Deutsch é inglês, não tem nada de alemão, e de Marie Bonaparte, tendo ambas retomado e, de certo modo, levado às últimas consequências as ideias de Freud sobre a sexualidade feminina, sabemos que, alternadamente, clitoridiana, clitorídeo-vaginal e, por fim, vaginal pura, a mulher, mantendo mais ou menos imbricadas sua libido, concebida como passiva, e sua agressividade tendo superado seu duplo complexo de Édipo. Chega no fim da sua progressão biológica e psicológica à assunção de seu papel, que a integração neuropsíquica concretiza. No entanto, não podemos deixar de apontar certo lapsus ou certas fixações. A fase clitoridiana corresponde ao complexo de Édipo ativo, embora, segundo Marie Bonaparte,
não exista sucessão, e sim coexistência do ativo e do passivo. A dessexualização da agressividade na menina é menos bem-sucedida do que no menino. O clitóris é percebido como um pênis encurtado, mas, indo além do palpável, a menina se atém apenas à qualidade. É em termos qualitativos que ela apreende o real. Assim como no menino, haveria nela pulsões dirigidas à mãe. Ela também gostaria de estripá-la. Mas nos perguntamos se, juntamente à realização definitiva da feminilidade, não haveria persistência dessa fantasia infantil. Abre aspas. Uma aversão intensa demais da mulher às brincadeiras brutais do homem enseja, na verdade, a suspeita do estigma de relutância masculina e de bissexualidade excessiva. Uma mulher assim tem boas chances de ser clitoridiana. Fecha aspas. Eis o que pensamos disso. Fanon aí vai começar a falar agora. De início, a menina vê um rival fraterno levar uma surra do pai. Libidinal agressivo. Nesse estágio, dos 5 aos 9 anos, o pai, agora o polo libidinal, de certa forma, se recusa a assumir a agressividade que o inconsciente da menina exige dele. Nesse momento sem suporte, essa agressividade liberada demanda um investimento. Como é nessa idade que a criança adentra o folclore e a cultura sob a forma que os conhecemos, o negro se torna o depositário predestinado dessa agressividade. Se formos mais fundo no labirinto, haveremos de constatar: quando a mulher vive a fantasia do estupro por um negro, é de certa forma a realização de um sonho pessoal, de um desejo íntimo, realizando o fenômeno do voltar-se contra si mesma. É a mulher que se estupra. Encontramos a prova cabal disso no fato de que não causa surpresa que, durante o coito, as mulheres digam ao parceiro: machuque-me. Elas estão simplesmente exprimindo esta ideia: machuque-me como eu me faria se estivesse no seu lugar.